Fala galera, fala nossa rubrica, beleza? Pessoal, hoje estou trazendo aqui mais um videozinho no canal, infelizmente, né, já aqui no fim da noite, porque durante o dia eu estou trabalhando, então tentei pegar aqui as notícias de hoje do Flamengo para trazer para a galera aqui do canal sobre o jogo do Flamengo de amanhã contra o Bahia, né? Amanhã tem Flamengo e Bahia pelo Copa do Brasil. Falar também um pouquinho ainda sobre a chegada de Alexandro Alcaraz, a possível chegada do equatoriano. Então vamos trazer aqui um corte tanto do Sport TV, né, programa Seleção Sport TV, quanto da ESPN, do programa ESPN FC. Trazendo um compilado aí falando um pouco sobre as contratações, mercado do Flamengo e, claro, o jogo de amanhã contra o Bahia, tá? Pessoal, somos o canal, acima de tudo, Rubro Negro. Quem não é inscrito, dá aquela moral aí, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos, marca o sininho e, ó, já marca aí o dedo no like, que o vídeo tá legal. Tá um pouquinho grande, mas o vídeo tá legal. Marca aí o like que vocês vão gostar demais desse corte. Vamos pro corte aí, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá, galera. Quem traz as informações do Flamengo é a repórter Júlia Guimarães. E aí, amigos do Seleção, tudo bem? Um abraço para todo mundo. Estou aqui na Arena Fonte Nova, que vai receber esse jogão de amanhã entre Bahia e Flamengo. Confronto de ida, né, das quartas de final da Copa do Brasil. Expectativa de 50 mil pessoas por aqui, ingressos esgotados, tanto para a torcida do Bahia quanto para a torcida do Flamengo. Entre 4 e 5 mil torcedores do Flamengo são esperados por aqui. Bom, antes de falar desse confronto, vou falar um pouquinho sobre o mercado de transferências, porque o Flamengo está agitando, né, a janela agora do meio do ano, nessa reta final da janela. Ontem anunciou a contratação do lateral esquerdo Alexandro, né, de 33 anos, experiente, estava na Juventus por muitas temporadas, foram 9 anos na Juventus da Itália, disputou a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira, que era comandada pelo técnico Tite. Então, o Alexandro já anunciado pelo Flamengo, mas não vem para esse confronto contra o Bahia pela Copa do Brasil. Um outro jogador que o Flamengo está muito perto de anunciar é o meio argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos. O Alcaraz, ele pertence ao Southampton da Inglaterra, só que disputou a última temporada pela Juventus, ao lado também do Alexandro. Ele vai fazer exames médicos nos próximos dias, assinar o contrato, deve ser anunciado em breve também, e deve custar cerca de 110 milhões de reais, se tornando então a contratação mais cara da história do Flamengo, ultrapassando o Gerson. No retorno ao Flamengo custou mais ou menos ali 92 milhões de reais. Lembrando que nessa negociação do Carlos Alcaraz, da vinda do Carlos Alcaraz, o Vitor Hugo vai por empréstimo para o Southampton e aí ele vai ser repassado para um clube da Turquia. Então o Flamengo se movimentando, se reforçando, o Alcaraz que chega para ser uma opção ali para o Tite, né, no meio de campo, com o De La Cruz e o Arrascaeta ali como titulares. O Alcaraz chega para ser uma opção justamente nesse setor. Esses dois jogadores, o Arrascaeta e o De La Cruz, que são convocados constantemente, né, para suas seleções, para a seleção, né, em comum, na verdade, os dois são uruguaios. Enfim, então, o Flamengo se reforçando, trazendo jogadores importantes para essa sequência de temporada. Agora falando então sobre o confronto da Copa do Brasil contra o Bahia. O Flamengo treinou hoje pela manhã no Rio de Janeiro, viaja durante a tarde e desembarca aqui em Salvador no início da noite, por volta de 6 horas. O time deve ter algumas mudanças ali, né? Alguns jogadores foram poupados no confronto contra o Bragantino no domingo pelo Campeonato Brasileiro, não foram titulares. Por exemplo, o Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas, o De La Cruz, esses jogadores devem ser titulares amanhã contra o Bahia. O Matheus Cunha é outro nome certo ali no time, ele que é o goleiro do Flamengo titular ali na Copa do Brasil. O Rossi, então, fica no banco de reservas. Lembrando que o Flamengo não tem o Gabigol, não tem o Arrascaeta e não tem o Pedro. Estão lesionados. A boa notícia é que o Pedro já iniciou a transição ali, né, para preparação física e em breve deve voltar a jogar o artilheiro do Flamengo nessa temporada, que está convocado para a seleção brasileira, que vai disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo agora no início de setembro contra o Equador e também contra o Paraguai. Mas dá para dizer que a principal novidade do Flamengo para esse jogo contra o Bahia é a volta do Tite, né? Tite que se recuperou da arritmia cardíaca que sofreu na semana passada, na altitude de La Paz, lá na Bolívia. Ficou internado, recebeu alta no fim de semana, teve que descansar ali por 48 horas. Não comandou o Flamengo contra o Bragantino, né? E voltou aos trabalhos ontem. Comandou o treino de ontem, comandou o treino de hoje. Estará na beira do campo amanhã contra o Bahia. Então, reforço
reforço importantíssimo para o time do Flamengo é a volta do Tite recuperado aí da arritmia. Então é isso, o Flamengo desembarca no início da noite aqui em Salvador, vai tentar abrir vantagem nesse confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Um abraço para você, gente. Obrigado, Júlia. Como é que vocês avaliam o momento das duas equipes? Tem alguém em melhor momento, na opinião de vocês? O Bahia está mais inteiro, né? Dentro do que é a sua escalação principal, do que tem de melhor. Os jogadores têm jogado, não tem tantos desfalques. Não significa que é um time melhor que o do Flamengo quando a gente olhar as duas escalações que vão entrar em campo, mas é um time mais estruturado dentro de um padrão que passa muito pelo quarteto de meio campo, Caio, Jean, Everton e Cauli jogando um pouco mais à frente, né? Mas sendo um meio-campista, Tassiano e Everaldo, com opções de banco, principalmente o Lúcio Rodrigues depois que chegou. Agora o Flamengo é fortíssimo, independentemente da escalação que vai entrar em campo. Mostrou isso no fim de semana, com os desfalques consegue encarar e competir contra qualquer time pela qualidade dos jogadores que tem em todos os setores. Né? É isso, o Flamengo não está no melhor dos momentos, muito pelas lesões, claro, sempre um jogo sem Arrascaeta e Pedro, principalmente, né? O Gabigol hoje em dia não faz a mesma falta que já fez anos atrás, mas assim, ainda é o Flamengo muito forte, inclusive eu vejo como favorito contra o Bahia, apesar disso tudo, porque a pressão é outra, né? Então, qualquer coisinha no Flamengo a gente fala muito mais pela expectativa, pelo investimento, enfim. E aí o Bahia passa por momentos não tão bons e não tem a mesma pressão que esse time do Flamengo tem. Então, eu acho que é isso. Tá? As lesões, né, dão um equilibrado, mas mesmo assim ainda vejo o Flamengo como favorito. O próprio Rogério, depois do jogo de domingo contra o Botafogo, na entrevista coletiva, reconheceu que o Flamengo é favorito. E eu vejo nesse time do Flamengo, a temporada tá fazendo com que esse time tenha cada vez mais um elevadíssimo nível de competitividade. É impressionante, impressionante. O Flamengo passou por turbulências dentro da temporada, como, por exemplo, quando veio a Copa América, de todos os times brasileiros, por causa das convocações, o Flamengo foi o mais impactado. Havia, previamente, poxa, essa coisa, o Flamengo saiu-se muito bem. Alguém vai dizer assim, mas perdeu para o Fortaleza, líder do campeonato. Líder do campeonato. Aí perde Pedro, perde Gabriel, continua. O Flamengo tem um nível de competição, a partir do momento que a bola rola, algumas coisas que me chamam a atenção. Você não vê jogador do Flamengo numa dividida caindo no chão e pedindo falta. E o jogo seguindo. Não, você não vê isso. O Gerson faz um campeonato que é um campeonato para, assim, você olhando as temporadas dele no Flamengo, num histórico, num recorte de 2, 3 temporadas, é a melhor temporada. O que ele compete no jogo e joga. Não adianta também competir, correr para lá e para cá e não jogar. O Flamengo joga. O Flamengo obriga o seu adversário a jogar. Os adversários, por exemplo, Bahia. Não adianta o Bahia ter um excelentíssimo meio de campo. É uma equipe de toque de bola e a base do toque de bola ela vai tentando. Mas se não competir no nível que o Flamengo compete, não adianta ter esse toque de bola, esse meio de campo que sabe jogar futebol, laterais que apoiam, especialmente pelo lado direito, está fazendo uma boa temporada. Não adianta. No Campeonato Brasileiro, quem está ali, Fortaleza, Botafogo, Flamengo, Palmeiras. É bom que Botafogo e Fortaleza entendam que é preciso competir, não é só no jogo contra o Flamengo, em todos os jogos, porque o Flamengo compete. Você se lembra do jogo entre eles pelo Campeonato Brasileiro? Foi na 10ª rodada, Maracanã, foi um belo jogo. O Bahia jogou super bem. O Bahia merecia a melhor sorte. Mas resultado. é o que o PC está falando. Quando você cria chance e envolve, não mata contra um time que tem Gerson, Davi Luiz, você é castigado. Gerson abriu o placar, o Everaldo vai empatar 1-1 e no finzinho o Davi Luiz fez o gol da vitória rubro-negra. Uma falta sofrida pelo Gerson, cobrada, e o Davi Luiz, você vai ver o gol do Everaldo. Eu acho que tinha todos os ingredientes ali, a qualidade do meio-campo do Bahia, a qualidade técnica, como o Bahia tem condições de hoje enfrentar qualquer time, mas se você não mata um jogo contra o Flamengo, você é castigado. Porque o Flamengo compete. Exato. Porque o Flamengo vence o Bahia aos 48 do segundo tempo, vai buscar um empate com o Furacão na Arena da Baixada, também aos 45. E isso é uma coisa, você tem que observar os mínimos detalhes. Quando eu falo que
que jogo do Flamengo é difícil você ver algum jogador do Flamengo cair, pedir falta e o jogo andar, é porque é difícil mesmo. Volta e meia, o que você assiste em equipes brasileiras é um jogador que num choque, num encontrão, cai, fica pedindo falta e o lance prossegue. E o time dele fica com -1. No Flamengo você não vê isso. Esse nível de competição faz, para mim, o Flamengo favorito no confronto, um dos favoritos, a conquista de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Pascoalzinho, o que tá com esse sorriso aí já, Pascoalzinho? O Flamengo é diferente mesmo, né? Boa noite, capitão. Boa noite, Daniela. Ela vem de vermelho e preto. Vai vender o Pedro. Vai vender o Pedro. Vai vender, não. O Pedro, não vai, não. o pessoal... É vermelho com vermelho aqui, ó. É colorado. A calça é preta. Ah, é vermelho e preto. Aqui não tem jogada assim, é tudo combinado para dar renda. Já vem naquela preparação, você tá entendendo? Então, o Flamengo é demais, né, gente? O Flamengo é esperto. Tô com uma certa dificuldade aqui, não tô podendo. Perdi um meia, preciso de mais um atacante, tô com dificuldade contra... Michael. Gonçalo Plata. Gente do céu. Alcaraz. A lateral esquerda... Alexandro. Não tem um jogador nenhum é mais ou menos. Nenhum é mais ou menos. Nenhum desses aí é mais ou menos. Você vai falar, mas o Alexandro, Pascoal, o Alexandro deixou a Juventus. Sim, mas quantos títulos ele ganhou lá? O que ele já fez lá? A história dele no futebol da Itália, a trajetória dele no futebol italiano. Mas ele não está sendo mais convocado para a seleção brasileira. Não está porque o treinador não quer. Deixa ele jogar no Flamengo, você vai ver se ele não vai voltar para a seleção brasileira. Então, gente, não tem um jogador do que o Flamengo contratou mais ou menos. Mais ou menos. O Flamengo é danado. Já tem o maior elenco, maior da América do Sul. Agora tem alguns jogadores machucados, foi para a Europa e já acertou com essa renca toda. Já imaginou? Agora, Tite, quero ver botar todo mundo para jogar. Só pode 11. Não aumentou isso, só não. Pode Continua 11. podendo. Mas vou falar você. Para quem estava reclamando que o banco tinha menino... Teve isso? Teve gente que reclamou. O Respostinha é danado. O Respostinha toda hora, porque esse time aí, vimos todos os garotos no bar. Agora, quero ver ele falar. Respostinha, eu quero ver você falar agora. Manda aí mensagem que eu quero falar com você. Olha, o negócio é o seguinte, a janela está aberta até o dia 2 de setembro. Até lá, os clubes brasileiros podem trazer jogadores para o nosso futebol. E o Flamengo, diante das lesões que teve recentemente, sentiu essa necessidade. Já anunciou Michael, já anunciou Alexandro e Gonçalo Plata e Alcaraz fazem exames médicos. A informação é do Pedro Ivo Almeida, já tem todos os detalhes no nosso site. Ele conversou com pessoas dos bastidores e o Gonçalo Plata, inclusive, já está no Rio de Janeiro fazendo esses exames. O Alcaraz ainda em Londres, mas a expectativa é pelo anúncio breve desses dois novos personagens rubro-negros. É a reestruturação? Na vinda do Alcaraz tem a ida de um jogador do Flamengo para... Que ainda está sendo definido, né? Não, já está... Já está definido? Bater o martelo? Já. Era o Vitor Hugo. Era o Vitor Hugo. É o Vitor Hugo. Ele vai para a Inglaterra, mas ele não vai ficar lá. Ele vai ser emprestado para a Turquia, que é um time do mesmo grupo. Então, tem que fazer todo esse trâmite, né? E mais 20 quilos de alcatra limpinho. É dinheiro, né, gente? Esse é o cara. Mas ele tem 21 anos, né, gente? Ele tem 21 anos. Ele não é meia de ligação, ele é ponta de lança. O mais legal, Pascoal, você que gosta de falar das qualidades financeiras do Flamengo, é que os outros 19 pagariam este dinheiro para um cara que ia chegar, pôr a 10 e entrar no time. Esse aí não sei nem se vai ser titular. Jesus! Mas não sei. Olha o susto que eu tomei. Você me deu um susto. Mas são reforços pro elenco ali, cara. O Arrascaeta vai sair do time pra ele. O De La Cruz vai sair do time pra ele. O Pedro vai sair do time pra ele. Então, calma, não sei se ele vai jogar. Aí é o Tite. O Tite vai melhorar muito. Vai pôr 12 em campo. Não, sabe por quê? O elenco vai melhorar o Tite? Isso, porque o Tite teve esse problema. E a gente deseja do coração, porque é um cara que eu gosto, o Tite sabe disso. Eu desejo do coração que ele se recupere. A gente pode discutir que o time jogou bem, jogou mal, é discussão de futebol. Mas a pessoa, o ser humano, a gente tem lógico, que... uma coisa não tem nada a ver com a outra. Espetacular. Imagina. Agora, ele vai se sentir bem. Sério. Deixa eu ver aqui. Tá esquisito? Machucou.
Alcaraz, entra ali pra resolver essa parada que eu tô precisando. Ainda bem, porque você pode jogar, entendeu? Jogar porque o Alcaraz é ponta direita. Você pode jogar perto do centroavante, Sim. ou ele pode também substituir o centroavante, ou jogar um pouquinho mais atrás, vindo com a bola dominada. O Plata é centroavante. Sim. É 9-9, entendeu? Modelo Pedro. Sim. Não é modelo Gabigol que sai da área. O Plata gosta de ficar na área. É modelo centroavante, né? O Michael e o Alexandro, a gente sabe como joga. E aí eu porque... acho fácil de entender a contratação do Plata, porque quando o Flamengo traz o Carlinhos, é um jogador para ser um terceiro jogador para esse lugar, né? Existia uma expectativa de o Gabriel poder entrar ali para substituir o Pedro, foi antes de todo esse imbróglio com o Gabriel, e aí o Carlinhos passa a ser o substituto imediato. Então há um improviso do Bruno Henrique, tem várias coisas que precisaram ser feitas nesse caminho que fizeram o Flamengo olhar essa necessidade. Acho que o momento do Flamengo agora é diferente, né? Se algum tempo atrás, capitão, a gente questionou muito quando tinha 7 desfalques, se esse elenco ainda tinha força para se manter como o melhor time, né, escalado de 1 a 11, porque o elenco continua lá, mas não tinha muita gente. E agora tem a expectativa de Arrascaeta voltando, Pedro voltando, Gabriel voltando a ficar à disposição, Vinha e Cebolinha realmente só mais para o ano que vem ou final de temporada, mas esses reforços mudam de novo o aspecto do que é o Flamengo na temporada em 3 competições. Colocam o Flamengo novamente em um patamar ali, como o Bruno Henrique fala, que a gente fala quase que sempre, né, Dani? Que o Pascoalzinho toca muito nesse assunto, né? O melhor elenco da América do Sul e se fortalece ainda mais, né? Parece que assustou, né? Parece que essas lesões que o Flamengo teve, esses problemas físicos, lógico que assustam a todos, torcedor, a dirigentes, mas teve um impacto muito grande, né? O Flamengo em 2 semanas que não pôde contar com jogadores importantes, passou por dificuldades dentro de campo, e aí quando você tem objetivos muito grandes, né? Eu acho que o objetivo do Flamengo é brigar em todas as frentes. Então, assim, a maneira como tudo aconteceu enfraqueceu demais, assim, mostrou talvez uma fragilidade do elenco. E aí o presidente, né, o Braz, enfim, se movimentaram muito rápido para fazer essas contratações, que, como a gente já disse aqui, tem um impacto muito grande. Com relação ao Gonzalo, Dani, assim, é só a gente olhar para um cenário futuro para o Gabigol também, né? Porque agora o Gabigol, se realmente houver essa contratação, o Gabigol se torna o terceiro atacante, né? Mas eu acho que isso já foi dito, inclusive, sobre a saída no fim do ano. É isso, né? Mas assim, porque eu falo pelo lado do torcedor também, porque eu acho que o torcedor tem um carinho por ele, Dani, né? Por tudo que o Gabigol representou, né? A importância em títulos do Flamengo. Então sempre fica aquela expectativa de que o Gabigol vai entrar em algum jogo, vai conseguir corresponder, vai conseguir ter uma retomada de qualidade. Como é que são as coisas? O leite azedou pro Gabigol. Exatamente. Isso, Pascoal. Azedou no Flamengo e agora azedou no Palmeiras. É isso. Agora o Palmeiras mandou um pré-contrato para ele assinar e ficou assinar. Chamou o representante do Gabigol 2 vezes. Sim. Eu não sou baú para ficar guardando, não. Chamou o cara 2 vezes e falou, e aí? Precisamos que você resolva essa parada. Não, deixa tocar, deixa na frente e resolve, redundou a manifestação da presidente do Palmeiras. Não quero mais. Sim. E aí, o leite azeda, porque no Flamengo ele não vai ficar, a manifestação do presidente do Landim foi muito clara. Sim. Ou ele aceita o que o Flamengo ofereceu, 1 ano de contrato, ou não vai ficar. Mas agora com a chegada desse outro jogador, talvez nem isso mais, né? Entra um monstro desse, e Gonçalo Plata de centroavante, o Pedro recebe uma proposta milionária, e o Flamengo não aceita, são 20 milhões de euros. Eu não venderia o Pedro por 20 milhões de euros. Quero ser bem sincero para você. O Pedro não é centroavante de 20 milhões de euros. É por dobro disso. Na Europa eles vendem jogador pior que o Pedro por 60 milhões, 70 milhões, e o Pedro vai por 20. Não, tá certo o Flamengo de segurar, tá certo mesmo. E aí o Flamengo se reforça de uma forma. Ontem eu falei aqui, mas as pessoas podem usar, eu não cobro nada, que o Flamengo é o candidato ideal para a tríplice coroa, que é a tríplice coroa ideal. Você ganhar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Não, Pascoal, mas assim, numa análise... Eu não estou falando de Mundial, hein? Não estou falando porque vai jogar contra Real Madrid, fica muito difícil. Não estou falando isso. Eu sei que é difícil, mas o Flamengo monta um elenco
extremamente capacitado. Com certeza. Extremamente capacitado. Ou você No acha futebol que brasileiro, essa tríplice coroa nunca aconteceu, né? Não, Não. tem tríplice coroa. Tem com o Carioca, com o estadual. Essa, o Atlético Mineiro foi quem esteve mais perto, mas aí não passou numa semifinal contra o Palmeiras, ou seja, não disputou nenhuma final, ganhou 2 e não chegou na final do terceiro e tal, mas com um elenco incomparável com o que o Flamengo tem hoje. Sim. Ainda assim, ele parou ali num Palmeiras, num jogo muito igual, né, e tal. Eu até perguntei ontem aqui pro Pascoal se foi aquele que o Hulk perdeu o pênalti, tudo. Se ele passa pelo menos para a final, ele ia. Se ia ganhar, não sei. Mas teria ganho. Porque a gente vive sempre dizendo que ninguém tem condição por causa do calendário, etc. Sim. Não sei, eu não acho que é bem assim, não. O Flamengo vai abrir mão de nada do que ele está disputando e tem elenco agora, voltando todo mundo aí em setembro, os jogos sendo só para o final de setembro. Ele tem time para bater de frente nas 3. Passou a ser complicado o brasileiro, se quer saber, porque o Fortaleza não está olhando para ninguém. A senhora se lembra que eu sempre falei do Fortaleza aqui? Sim. Ninguém está prestando atenção. Olha que ele está com o jogo a menos, está chegando e ele está lá. E agora, ainda com o jogo a menos, ele já está lá na frente. Tem 4 pontos, se eu não me engano. Vou até abrir a Então, tabela, que é mais do que o Flamengo. O Flamengo também tem um jogo a menos, né? Por isso eu tá tô igual, fazendo em essa número comparação. de jogos, sim. Mas são 4 pontos de diferença. Sim, tem se os que dois tirar uma vencerem seus jogos. exato. Não, e essas contratações também, Dani, elas vão, assim, na minha visão, lógico que o Tite tem casca para isso, né? Mas vão colocar ainda vão colocar um pouco mais de pressão. Concordo. Porque o Tite sempre falou que ele gosta do time, a gente sabe disso, né? Times equilibrados, que também pensam na questão defensiva, só que são jogadores que olham mais para frente, né? Então a gente pode olhar para o Alcaraz jogando, mas aí o meio-campo talvez teria que ser De La Cruz, teria que ser Alcaraz, Gerson, Arrascaeta. É isso que eu tô falando. E o primeiro volante? É isso, assim, mas a gente conhece o trabalho do Tite, que tem que ter um Eric Pulgar na frente, que tem que ter um Léo Ortiz. Então, em alguns momentos, pode ser que isso o pressione. É lógico que ele tá feliz, como o Pascoalzinho falou, tá super feliz com as contratações, enfim, o Flamengo ganha demais, né, com relação à qualidade, mas ele vai ter que, sabe, eu acho que o time vai ter que se encaixar de uma forma que traga um pouco mais de tranquilidade para o torcedor, e isso acontece com resultados, porque ele também pode ser pressionado, porque é lógico que o torcedor quer que os melhores estejam em campo, e os caras que tenham mais qualidade, os caras que façam o Flamengo jogar de uma forma mais vistosa, e não é muito a característica de trabalho do Tite. Eu acho que ele não vai abrir mão, talvez, dessas convicções para montar um time que o torcedor espera que esteja aí, assim, os 11 dentro de campo. Eu vi o Alcaraz um pouco, e também com relação ao Alcaraz, só para completar o que o Pascoalzinho falou, eu vi alguns vídeos, né, que eu gosto também, eu fico curioso com relação a isso. Ele é um jogador que ele não tem nada a ver com o Arrascaeta, né? Ele não é o cerebral do time, ele não é o que seria o Claudinho. Ele é um jogador jovem, de muita intensidade, de movimentação, ele gosta de, sair um pouco mais de trás. Os dribles dele que eu percebi são dribles mais em velocidade, né? Então ele tem essa intensidade de jogo e assim, o que eu vi, ele se aproxima muito do De La Cruz, assim, a forma como o De La Cruz joga. Essa intensidade, a movimentação de pernas mais rápida, mas é um jogador assim que é interessante, é por isso que custa esse valor, que tem esse valor de mercado, mas não é. Eu só quero assim, deixar claro que, pelo que eu percebi, não tem a característica do Arrascaeta. Não, ele é um meio armador, ele é um ponta de lança. Exatamente. É o que o Pascoal falou. Exatamente. Agora, isso que o capitão coloca Plata, é interessante, Pascoal. O Plata pode ser jogar também, entrando em diagonal. Sim. Sim, como segundo atacante. Ele é tido mais como um ponta-direita mesmo que entra. Né? Para a linha de 3 na frente. Pode fazer uma linha de 3, ele pode ser o da beirada e ele pode ser o de dentro. Mas não está fechado, não, né? Tá fechando, o Gonçalo né? Plata, porque o Pedro Ivo está subindo a reportagem daqui a pouco no nosso site, no espn.com.br, e a informação dele é que o Gonçalo já está no Rio fazendo exames médicos e que o Alcaraz está fazendo exames em Londres, mas que está muito próximo de assinar tanto com um quanto com o outro, e esse anúncio tem que ser feito nas próximas horas. Porque o Al-Sadd voltou atrás, né? Sexta-feira estava tudo muito certo, aí o time lá resolveu aumentar preço, mudar as condições, aí o Flamengo afastou. E aí o Flamengo reconhece que uma das dificuldades é que o time de lá não precisa de dinheiro. Isso é duro, né? É como você ir lá querer comprar um jogador. Quero comprar o Pedro. Você está de brincadeira, não estou precisando disso, não. Não vou abrir mão e tal. Aí você quer comprar um cara lá dele? Não sei, vou pensar, porque
Não é o dinheiro. É o cara que tem que convencer o clube, que quer É sair. isso, é igual o Claudinho que no quer Zenit. O vir, Zenit não tá precisando de dinheiro, não vendeu. Não queria e não vendeu. Tem que ser Deixa eu um só retomar convencimento. esse assunto, esse gancho aqui do capitão com vocês, porque eu acho que é um debate interessante da gente fazer. A torcida do Flamengo, ela sempre cobra bom futebol, e o que é bom futebol para a torcida do Flamengo é um futebol ofensivo. Acho que historicamente, né? O capitão tá aqui, jogou lá, sabe disso. E isso vai pressionar o Tite. Porque, claro, está se montando um elenco para o time ser igualmente competitivo em todas as frentes, com substitutos à altura. Então, é ou o De La Cruz ou o Alcaraz, ou o Arrascaeta, aí continua no mesmo lugar, né? Nem tem com a mesma característica. Mas, enfim, ou o Gonçalo Plata, ou o De La Cruz pode fazer Michael, do Arrascaeta. ou, enfim, o Luiz Araújo. Você cria opções. Mas a torcida do Flamengo, ela vai ter muita dificuldade de compreender caso o Tite mantenha um modelo que ele chama de equilibrado, mas que muitas vezes é visto como colocar o time para trás. Principalmente no que diz respeito às alterações, assim. Isso pode gerar um conflito para vocês? Eu acho que o Tite é tão inteligente, tão capacitado, que nessas contratações ele já fez o seguinte: eu quero um lateral esquerdo que fica. Sim. Porque ele pode montar aquela linha de 4 para dar espaço para os caras do meio e da frente. Ele tem condições de fazer isso ou não? Sim. Tem 4 jogadores atrás para fazer esse trabalho de marcação. Eu acho que o Léo Ortiz vai ganhar espaço como primeiro volante. Aliás, para mim, está ganhando espaço como primeiro volante. No seu último jogo contra o Bragantino, ele começa como volante e termina como zagueiro, né? Sim. E ele está ganhando esse espaço como primeiro volante. Por quê? Porque precisa da sustentação de um homem mais alto, mais forte na marcação. Nada... sabe, a gente não fala nada contra o outro, é a favor de quem está jogando, entendeu? E assim, não é questão de ser contra ou a favor, é questão de analisar rendimento. O Alan não rendeu tudo que você esperava dele. O Alan ainda não está adaptado àquilo que é exigido dele no Flamengo. Essa é uma situação, certo? Agora, tem o Pulgar também, né? Aí o Eric Pulgar, em um dado momento, ele foi bem. Quando ele volta da Copa América, ele foi muito cornetado pela imprensa chilena na Copa América. O Eric Pulgar, ele não fez uma boa Copa América na avaliação dos chilenos, né? E ele volta para o Flamengo, mesmo assim, sendo titular. Aí o Léo assume, o Léo, quando joga, dá uma sustentação tremenda. Pergunta para quem é zagueiro, para quem foi zagueiro, se eles não gostam de um volante daquele ali, que é segurando a onda. Todo mundo gosta, porque dá sustentação para a defesa. Aí é que eu chamo a atenção que você está falando desse ponto. Do volante para frente, quem é que vai jogar? Quantos tem para jogar? Exatamente isso. Tem 2 meias pela direita, tem 2 meias pela esquerda, tem 2 pontas pela direita, tem 2 pontas pela esquerda e tem centroavante. Gente, e as variações? O Bruno Henrique pode jogar do quê? Pode jogar de centroavante. O Bruno Henrique pode jogar na esquerda. Tem um dado momento que vai precisar do Bruno Henrique mais alto, mais forte na ponta esquerda contra um lateral que seja nessa. Vai jogar, por exemplo, só uma sugestão, não precisa adotar não, é só uma sugestão. Vai jogar contra o Cuiabano, mais alto, mais forte, né? Aí o Bruno Henrique, né? Porque o time do Botafogo é físico. Sim. Aí você vai precisar do confronto físico. Aí você vai precisar de um cara mais forte. Mas aí vai ter que pôr ele na direita, já não é a dele, né? O na direita também não. Não, porque o Cuiabano é lateral esquerdo, né? Sim. Para ser um enfrentamento direto. Ser, mas ele, nesse último jogo, fez esse papel também, entendeu? Dá para fazer esse tipo de confronto. A gente tem que analisar uma situação. Por exemplo, o Alcaraz, o Plata. O Plata é mais alto, mais forte e rápido. É um curisco. Botar a bola na frente, ele é um curisco para chegar na... Corisco. O curisco. Não sabe o que é curisco? Eu não. Deixa eu falar. Olha só. Fala, Mauro. Não, eu concordo muito com vocês. Acho que aumenta a pressão, sim. Aumentam as opções, mas é óbvio, o torcedor olha e fala, olha o que você tem aí para escalar. Sim. Eu quero não só ganhar, dá para escalar e jogar bem e tal. Essa história do equilíbrio, o Tite não está conseguindo também se manter com esses números, porque eu me lembro que na seleção, no Corinthians, eles falavam muito, olha o saldo de gols aí para você ver, eu faço poucos gols, mas também sofro poucos. Não é o caso. Não é o caso, já são 26 gols do Brasileirão, né, mais do que os seus concorrentes. E número de gols também menos do que o Botafogo ainda. Então o saldo não é o que o Tite pode... Você não está botando os gols de cabeça, bola cruzada na área. Desses 26 deve ter sido uns 20. Sim. Mas enfim, não, estou chutando aqui. Mas enfim, ele precisava corrigir isso para ele sim falar, tá vendo como o time é equilibrado?
meu saldo é o melhor de todos, porque eu faço e sofro menos, tal. Isso não tem acontecido. Agora, vai aumentar. E aí vai aumentar até para a bola de gude que ele for disputar ali, ele fala, você trouxe todo mundo, então tem que ganhar também. Porque é muita gente boa, realmente. Todo mundo esquece, o Rossi fez questão de dizer que tem sempre um adversário, tem uma estratégia do outro lado para barrar tudo isso. Mas os caras vão ter que estudar muito para barrar isso. Primeiro que o Tite já começa podendo, se quiser fazer um certo mistério, com tantas opções no meio, deixando o técnico do lado de lá meio sem saber quem vai jogar e que jeito vai jogar, porque são muitas opções. Quando todo mundo chegar, todo mundo estiver bem, entrosado e tal. Agora, vai jogar o Pedro? Vai. Se o Arrascaeta estiver bem? Vai. De La Cruz? Vai. Gerson vai jogar? Gerson. Tá voando. Vai jogar. Então, assim, esses que estão Mas eu acho que chegando positivamente para o Gerson é o fato de ter alguém para que ele possa descansar em determinados momentos. Né? O Gerson acaba os jogos exaustos porque ele precisa estar em todos, porque ninguém faz como ele aquela função dentro de campo. Tanto é que ele deu um exemplo, foi ontem que a gente comentou, que me surpreendeu. Achei que ele não ia jogar final de semana. Ele saiu com dor de cabeça, dizendo que jogar na altitude era sinistro e tarará. Eu falei, vai ser poupado. Primeiro e olha, capaz de... quase obrigado a jogar jogo do Bragantino. E correu demais. E correu demais de novo, né? Lá ele saiu no segundo tempo e tal, mas exausto, dor de cabeça, e aqui ele saiu voando de novo. Jogador que está numa fase ótima, não à toa, está na seleção brasileira, vai disputar sim uma vaguinha ali. O Dorival vai ter que olhar para ele, apesar do Dorival, eu imagino, ter lá já mais ou menos na cabeça os que estavam indo antes para fazer esse meio-campo e tal. Possivelmente saia com esses, mas vai ter que olhar o Gerson. Está numa fase muito boa. Acho que agora... Depois que voltou, não teve tão bem. Teve uma fase que ele oscilou o Gerson e tal, estava estranho. Agora voltou a voar, cara. Teve uma fase que o time todo oscilou e ele caiu junto. Cirurgia. Jogar futebol sozinho. Só veio numa cirurgia. Não, eu acho que só agora o discurso do Tite vai poder mudar um pouco, porque como o torcedor do Flamengo, ele quer que o time brigue por todas as competições, que esteja o melhor time em campo. Eu acho que hoje, com as contratações, ele não vai precisar dar tanta essa explicação, sabe? Assim, poxa, às vezes o Flamengo não rendia e ele tinha que chegar na coletiva e falar assim, pô, eu não queria... vai estourar, eu não queria não tirar tal jogador, mas aí a gente percebeu que ele ia ter um problema. Hoje você ameniza esse discurso, porque a movimentação que ele vai fazer dos 11 em determinado jogo, quem vai entrar é um jogador de tanto tamanha qualidade como aquele que está saindo. Então, eu acho que vai ter uma movimentação... que favorece ao Tite com relação a isso. Só que do outro lado, tem as competições vão se afunilando e aí você vai ter que colocar os melhores realmente, né? Assim, se você olha para o início, meio de brasileiro, você vence jogos mesclando. Mas quando você começa a chegar em fases decisivas de Libertadores, Copa do Brasil, o jogo, né, que é importante você pontuar no brasileiro, o torcedor e a imprensa, todos nós, a gente cobra que todos os times tenham os melhores jogadores em campo. Então é isso. Eu acho que aumenta muito o leque de opções do Tite, eu acho que tira um pouco o peso com relação a isso, né? Ele ter que sinalizar realmente que está poupando jogadores e que naquele momento não é o melhor time do Flamengo, mas é o que tem disponível e ganha muito em qualidade de elenco. Mas daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo que está chegando para o jogo contra o Bahia. Copa do Brasil afunilando, o capitão falou. Daqui a pouco tem informação. Chegar mais um jogador, fica aqui. Não, calma, segura, vai. Tá chegando, eu falei, vai entrar o recado do aeroporto. Quem é? Vai entrar o Pedro lá no aeroporto. Quem vai Pedro entrar Torres. no aeroporto para chegada de mais um. Henrique Torres daqui a pouco chega para mostrar o ônibus do Flamengo chegando ao hotel, com os torcedores e tal. Mas eu acho que é importante trazer um outro elemento para esse debate também, que é o seguinte, a gente está falando muito de cobrança da torcida. E o capitão coloca um ponto que é assim, o discurso do Tite em relação a ter ou não jogadores. Vai haver uma pressão dessa diretoria também. É ano de eleição, ela está dando todas as ferramentas para o Tite trabalhar e está negando propostas que, assim, a maioria dos clubes aceitaria. Porque a gente vai falar, 20 milhões de euros pelo Pedro é muito pouco. Concordo. Inclusive, está ali o valor dele no Transfer Market, né? Que é para a gente ter uma base de como funciona. E o Transfer Market, geralmente, é uma plataforma que dá um valor um pouco abaixo do mercado, do que geralmente se é negociado. Então, assim, ali o Pedro vale 3 milhões de euros a mais. A proposta do Nottingham Forest poderia chegar a 25. A da Atalanta, o Flamengo aceitou.
mas houve um imbróglio no meio da negociação e a Atalanta acabou desistindo. Esse jogador, o Wesley, teria ido, e aí 20 milhões de euros num lateral. E o Rennes foi o último clube que fez proposta pelo Fabrício Bruno, não agradou o Flamengo, que entendeu que era pouco dinheiro. Então, assim, o Flamengo acaba de negar 3 propostas em euros, com cifras altas, mas que se você fizer uma comparação ali, Pascoal, para o Pedro, realmente, 20 milhões de euros na comparação com os outros 2 é pouco. Não, eu acho que o Pedro é um jogador... não sei, porque o meu olhar para o Pedro é um olhar um pouco diferente, né? Porque o Pedro é um cara que... assim, um jogador, para mim, é um centroavante fantástico. Desses jogadores que às vezes não tem nem muita grife, sabe? As pessoas nem percebem muito, mas o espaço que ele ocupa dentro da grande área, o trabalho que ele faz, quando ele sai da área, ele sabe jogar. Ele não é um centroavante que tem dificuldade de dominar uma bola, de fazer um passe, de auxiliar, de dar uma bola para o companheiro fazer o gol. Muito pelo contrário. É um jogador que é ótimo no cabeceio. Só de peito, acho que ele fez 3 gols nesse Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória. Então, gente, eu estou falando de um jogador absolutamente completo. Não à toa, o Palmeiras queria pagar 100 milhões de reais por ele. Né? Aí o Flamengo falou que não. Agora vieram 120 milhões. O Flamengo falou que não. Jogador do nível do Pedro no futebol europeu custa 60 milhões. Para começar a conversa, custa 60 milhões. Então por que o Pedro vai sair por 20? Aí a gente está vendo os números dele, né? Só para lembrar, ele ainda machucado, né? Tá voltando agora no final de semana, a expectativa é essa, mas ele continua sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ô Mauro, a gente está vendo aí os números, né, dele como titular, em 39 dos 42 que jogou, 29 gols na temporada e nem 2 jogos, não é nem um sim, um não, aquela média de participação em gol, né? O artilheiro do time, o artilheiro do Brasileirão. A informação da diretoria do Flamengo é que o Pedro, neste momento, existe uma maneira de comprar o Pedro, de negociar Eu ia te perguntar o Pedro. isso. A informação é, tem negócio Sim. para quem pagar a multa. Quer saber o valor da multa? Não quero, porque aí eles exageram e não é o Flamengo que não iria exagerar no Pedro, mas deve ser uma coisa absurda. 100 milhões de euros. Então, mas aí talvez tenha no mundo algum outro jogador que interesse ao time inglês por este preço, né? Que eu ia te perguntar exatamente por quanto sairia. Só pela multa, acho que também é meio conversa fiada. Esse é um primeiro papo, assim, para assustar o comprador. É que não interessa vender. Não, mas porque a gente está falando de 20 milhões, mas sabe que hoje tem história de bônus, tem não sei o quê, a coisa ia para 25 ali. Quanto venderia? Por 30? Por 35? É que não interessa. Pelo menos agora, nesse momento, de jeito nenhum. O Flamengo em 3 frentes aí, importantíssimas, você falou, ano eleitoral e tudo mais. Aí vende um Pedro desse, não ganha nada, não vai sobrar para a diretoria, não vai sobrar nem para o Tite. Fala, mas vocês venderam o artilheiro. Então, assim, tem um preço? Aí o cara fala, tem a multa. Aí a multa não é um preço estipulado pelo Flamengo, já está lá no contrato, então qualquer um pode chegar. Qualquer um não, né? Pagar esse dinheiro todo, não é qualquer um que chega, não. É todo mundo que tem 100 milhões de euros? Não, pois é, então, não é qualquer um que chega, não. Mas onde é que vai arrumar um centroavante por 20 milhões de euros? Então, vai aqui na mesa, por exemplo, 100 milhões de euros, eu acho que só você, Mauro. Não, o Fábio só. Aí só os investimentos do Fábio. Ainda bem que eu não fui. Tô longe disso. Jesus, trouxe isso da Turquia. Mas é o seguinte, exato, e aí você fala assim, mas está contratando outros aí. Não sei nem se vão jogar, se vai dar certo, se vão se encaixar. O Pedro encaixadíssimo, é o artilheiro do Brasil. Então, vou tirar ele agora, tô doido para ele voltar aí. Vai ser o centroavante da seleção, hein? Isso aí aumenta o preço. Se ele se recuperar e for, ele tem que ser o titular. Se ele se recuperar e se apresentar, eu acho que ele vai ser o titular. O duro é que ele vai voltar contra o Corinthians, hein? Vai voltar no final de semana, né? Mas e o Flamengo tá dando... O dinheiro tá chovendo lá, o Flamengo vai levar mais 500 com esse jogo com o Corinthians. Pra jogar o Hugo, né? Pro Hugo jogar, vai ter que pagar 500 mil reais. Tá chegando dinheiro lá. Vamos sentir como é que tá o clima da torcida do Flamengo em relação a tudo isso que a gente está falando, em relação ao jogo contra o Bahia, porque o Pedro Henrique Torre está acompanhando essa chegada, vai contar pra gente se os jogadores já estão no hotel, ainda não. Mas acho que mais do que isso, o Pedro pode entrevistar as pessoas, né? Conversar, ou se já não conversou, e trazer informação pra gente. Mas do tá que no ele aeroporto tem por lá. esperando o jogador, não? É aeroporto, é hotel. Bom, não. Ô, Pedro Pensei que Henrique estava Torre, me esperando mais ajuda uma aqui que esse pessoal fica contratação, Pascoal. impossível Toda hora. quando fala de Flamengo. Eu não sei o que acontece, que eles saem do prumo, querem tríplice coroa. Então, igual esse pessoal atrás de você aí, querendo só título.
Tudo bem, Dani? O pessoal tá animado, fica agitado quando se trata de Flamengo, né? Não tem muito jeito. Um beijo pra você. Um abraço aí pra todo mundo, pro Mauro, pro Pascoal, Capita, Fábio Luciano, todo mundo que tá com a gente nesse clube. Eu tô aqui em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, dá uns 15, 20 minutinhos do aeroporto. O Flamengo com os batedores chega mais rápido, mas acabou de chegar um ônibus da delegação rubro-negra, mas sem contato com a torcida que está por aqui. Eles entraram por uma área de serviço, uma entrada de serviço lateral. Os jogadores passaram, estavam dentro do ônibus, os torcedores no máximo conseguiram acenar. Deve ter aqui em torno de 30, um pouco mais de 30 torcedores que vieram por aqui. Uma região fica um pouco mais isolada, tem um resort, então é tudo muito isolado, com segurança e tudo mais. O pessoal veio aqui, mas não conseguiram aquele contato, de repente um autógrafo, uma selfie, autógrafo na camisa, não conseguiram. Os jogadores entraram por uma entrada lateral mesmo, com os dois ônibus, para tentar algum tipo de aceno ali, mas não foi possível. Eu estou aqui com o Gabriel, o Bruno e também o Edson. Estão por aqui, vieram por aqui, são daqui de Salvador. Estão na expectativa de conseguir um ingresso para amanhã, quem sabe, para esse confronto entre Bahia e Flamengo, quartas de final da Copa do Brasil. Quero saber o seguinte, deu para ver alguma coisa ali dentro? Deu para tentar alguma pista da escalação de amanhã do Tite, não? Boa notícia, o Michel veio, né? Vai jogar amanhã. E amanhã, com certeza, gol de Davi Luiz. Davi Luiz, os últimos 2 gols dele foi contra o Bahia. A gente conseguiu ganhar de 2-1. Meu palpite amanhã 2-0. E o Bahia tem 8 jogos já sem ganhar do Flamengo. Então, retrospecto é o que não falta. Então tá animado para esse jogo de amanhã. O que achou dessa chegada do Flamengo aqui, amigão? Poderia ser melhor, né? Poderia. Poderia ser melhor, poderia ter tido um acesso ao time, mas tá valendo. O importante é ganhar do Bahia amanhã. Como o Gabriel falou, um gol do Davi Luiz é certo, que ele gosta, ele tem faro de gol contra o Bahia. E vamos que vamos, ganhar do Bahia amanhã. 3-0, 2 do Davi Luiz. 2 de Davi Luiz? Show! O Davi Luiz está com fama de artilheiro por aqui, Dani. Quero perguntar agora também, pessoal, o Flamengo está trazendo aí os reforços, já anunciou o Alexandre, o Michael, o Plata e também o Alcaraz estão chegando. Precisa de mais ou dá para parar por aí? Expectativa de Neymar, né? Neymar, rapaz? Michel e Dantes conversaram na entrevista, quem sabe. Não custa caro, não? Custa, mas o Flamengo se paga. Aí o Pascoal vai olhar pro banco e vai falar, Vai falar, disse o Pascoal, mandou um recado pro Pascoal. É a favor de Neymar também? Com certeza, será muito bem-vindo. Não tem medida, gente. Mas e quem vai tirar o dinheiro do bolso aí? Vai dar pra bancar? Dá pra bancar, dá sim. A gente investe na camisa, a gente investe nos jogos, já pra isso, pra ter um retorno também, né? Mas esse pessoal tá guloso demais. 4 reforços. E agora ainda quer mais o Neymar pra chegar por aí. Aí tem que conversar com o Mister lá pra ver se ele libera. Nada demais pro Flamengo, não. É rico, ó. O clube mais rico do Brasil. Ele liberou o Michael, por que não liberou o Neymar? O Bahia tá achando... Então tá aí, Dani. Liberou o Michael, por que não o Neymar? Vai uma pequena distância entre um e outro, talvez nas cifras aí. Acho que dá uma pequena diferença, né? Mas só pra atualizar, o elenco do Flamengo, enfim, chega por aqui, o pessoal vai jantar agora e tudo mais. Em relação a reforços, Alexandre já anunciado, o Michael já jogou, fez gol. O Plata deve estar chegando ao Rio de Janeiro por amanhã. O Flamengo deu uma boa adiantada ali, deve fazer os exames médicos e deve ser anunciado bem em breve. O Flamengo levou com um bom papo ali com o pessoal do Qatar, do Al-Sadd, porque sabe que são difíceis no trato, às vezes a minuta vai de um jeito, volta de outro, de contrato, mas o Flamengo, nessa boa perspectiva, 3.800.000 euros por 50% do jogador, é isso que o Flamengo encaminhou. Em relação ao Alcaraz, a dupla que viaja pelo Flamengo aí, os 2 dirigentes, o Marcos Braz, vice de futebol, e o Bruno Spindel, diretor de futebol, estão em Londres nesse momento para sacramentar, pegar a assinatura, os exames médicos, aquela situação de praxe com o Alcaraz, tudo acertado. O Vitor Hugo nem sequer viajou, ele vai para a Europa, vai ser emprestado para um clube turco ali que faz parte do grupo que controla o Southampton,
que ainda é, mas daqui a pouco vai deixar de ser o clube do Alcaraz, cerca de 19 milhões de euros que o Flamengo vai desembolsar para ter esse meia argentino, esse meio de campo argentino, muito em breve aí, para ser uma grande opção. E aí, como é que vai escalar, como é que vai colocar no meio de campo, aí eu deixo para vocês que vão quebrar a cabeça aí para saber como é que vai ser esse meio de campo do Flamengo com uruguaios, argentinos, enfim, vai ter equatoriano, vai ser uma grande Conmebol ali, um Mercosul desse time do Flamengo, Dani. Pra gente não, sai fora, Pedro Henrique Torre, o Tite que lute. Um beijo pra você. Se pintar alguma novidade aí, pode chamar, tá? Que a gente vai falar mais pra frente uma previsão de confronto aqui desse jogo contra o Bahia. Eu gostei, foi do seu soluço quando o rapaz falou que tá faltando é Neymar. Gente, peraí, tá gente, faltando vamos Neymar botar o pezinho no agora. chão, né? Calma também. Você teve um soluço assim, Isso. você teve um susto. Eu me assustei mesmo, porque aí é a torcida do Flamengo, né? Eu falo sempre, o capitão sabe disso. A torcida do Flamengo é um interruptor, não tem dimerização. Não tem. Ou é Não crise tem, na Gávea, ou é rumo ao Mundial, Vai ser Pascoal. apagado. Não tem meio termo, Não capita. tem. E tem Davi Luiz, pessoal, ali enchendo a Sim. bola do Davi Luiz, né? É, porque assim, a observação ela é pertinente, ela é correta, né? O Davi Luiz fez os gols dele com a camisa do Flamengo contra o Bahia no confronto do Campeonato Brasileiro. É até o Davi Luiz que dá vitória para o Flamengo, 2-1, um jogo difícil. A gente vai analisar um pouco esse jogo, o confronto contra o Bahia que eliminou o Botafogo, que é uma das sensações do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil. Então, assim, é um time muito bem arrumado pelo Rogério, meio campo muito forte, mas é isso, o Davi Luiz está com moral com a torcida porque foi importante, principalmente nesses confrontos contra o Bahia e no Campeonato Brasileiro fez o gol da vitória aí aos 94, 95 minutos aí. Então, é um jogador que ficou na memória do torcedor aí com relação a esse confronto. E que eu esperava, a gente falou agora há pouco aqui do Léo Ortiz ser volante. Quando o Davi chegou, eu imaginava assim, vai jogar um pouco na zaga e talvez ele vá ficar ali. Já tinha tido essa experiência, inclusive com a seleção brasileira e etc. Mas acabou que ele voltou para a zaga, voltou para a reserva, depois está jogando bem também agora, mas está disputando só para zagueiro. Aí o Davi em campo ele tem uma liderança muito grande, né, Mauro? Tem, mas nessa de volante agora não tem mais chance não, porque tem muito concorrente, inclusive um que chegou para ser zagueiro também, que é o Léo Ortiz, e que está muito bem por ali. Ô, Pascoalzinho, daqui a pouco a gente vai voltar a falar de Flamengo, a gente vai falar do jogo contra o Bahia. Eles estão em polvorosa com essa se chegar, joga. Esse joga. Olha a camisa. Não pode, não. Esse joga. Mas mexe mesmo. Vou mudar de assunto. Olha o sorriso. Se o Neymar vier pro Flamengo, esse me disseram joga. aqui que a gente vai ficar 24 horas ao vivo. Esse joga. É isso. Esse chega e joga. É isso aí, pessoal. Esse foi o corte para falar de Flamengo e Bahia. Bahia e Flamengo, na verdade, né? E também falar das contratações. Para terminar aí o gancho, né? Neymar no Flamengo, né? Brincadeira. Ó, rapaz, claro que seria muito midiático, né? Seria uma mega contratação, mas, sinceramente, eu não quero o Neymar no Flamengo. Eu, particularmente, não gostaria de ver o Neymar no Flamengo. Fala aí, o que vocês acham? Gostariam de ver o Neymar no Flamengo? Deixa no comentário aqui a opinião de vocês. Tudo bem, né? É outro Flamengo, é uma outra época, mas Neymar e Flamengo me lembra muito, não sei porquê, Ronaldinho e Flamengo. Parece que ia ser igualzinho. Midiático, mas pouco futebol. Bem que o Ronaldinho jogou bem, né? Na verdade, ele não ganhou, foi títulos. Mas jogar, até que jogou bem. Vamos lá, galera. Muito obrigado a todos aí. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Muito assunto, resumo do dia. Infelizmente, como eu falei, estou trazendo aqui no final da noite. Mas queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Curta o nosso vídeo. Se gostou, dá uma curtida aí. Siga o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Quem não é inscrito. Canal Acima de Tudo Rubro Negro. Feito aqui para a nação rubro-negra. Marque o sininho. E claro, né? Compartilhe com os amigos, galera. Amanhã, Flamengo e Bahia. Vai ter videozinho amanhã cedo, né? Para falar um pouco desse jogo. Aquele bate-papo que a gente está em com o torcedor logo cedo. E durante o dia, se der, a gente traz algum react e depois do jogo falamos da nossa resenha. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Fui!